Mariazinha não fala quimbundo, Mariazinha não fala quimbundo, Mariazinha não fala quimbundo, só fala português. Mariazinha não fala quimbundo, só fala português. Mariazinha não fala quimbundo, Mariazinha não fala quimbundo, só fala português. Eu saúdo todos vocês que me acompanham, que me apoiam, que escrevem os comentários, que estão sempre lá. Apoiar a irmã Ana. Muito obrigado a todos, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos mesmo. Que Deus abençoe a todos. Eu vos meti essa música aqui porque a história que eu vou contar é saber ou conhecer do nosso tradição. Tradição. Cultura, costume não, cultura. Esse é o tema. Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, só fala português. Estão escutando Maculo português? Uauê, Maculo é forte. Só fala que inglês. Eu vivo em Londres, pá. I am living in London. Ei, nós sabemos que você vive aqui na Alemanha, ich wohne in Deutschland. Und ich lebe in Deutschland. Se você vive também na França, já habita a França. Já não queremos mais saber de nossas tradições, já não queremos mais saber como é que nossa tradição é. É complicado, minhas irmãs, é complicado, meus irmãos. Muitos dizem, não, eu nasci na Europa, eu sou europeia, eu tenho um Dot Pass, eu sou americana, eu sou... Não, seja quem for. Seja europeu, nós todos, você não pode esquecer do teu costume, não pode esquecer da tradição. Qual é que tradição que não se esquece? A tradição boa, por exemplo, que vamos falar, não, a nossa tradição, eu como sou mulher casada, não posso sair com um homem fora. Aquela é boa tradição para você reservar, ou para você guardar. Aquela é uma boa tradição. Não, a nossa tradição não. Eu como sou mulher casada ou como mãe das filhas, eu tenho que se comportar como a mãe das filhas. Aquela tradição também é bom. A história que eu vou vos contar é uma história que eu própria vivi uma semana passada. É que eu estava a esperar a permissão da moça para me poder contar essa história. Porque é uma boa história. Eu vou pedir um favor a todos que vão assistir este vídeo, por favor. Esse vídeo não guarde só para ti, partilhas porque vai fazendo bem. Se não te ajudar a ti, pode ser que vai ajudar outra pessoa. Porque a história não sai só à toa. É como se fosse a palavra de Deus. Quando estamos na igreja, o pastor a pregar, onde há milhões de pessoas, onde são pessoas, mas pode ser só tem uma pessoa que vai, só pode ser que vai haver só uma pessoa que vai ser ajudar através daquela pregação. É como a história que nós costumamos contar. Tradição. Minhas irmãs, não dizes que não. Eu vivo na Alemanha, eu nasci na Alemanha, eu nasci na Europa, a tradição dos africanos eu não quero saber. É grande fela. Falso. É por isso que nós estamos a ver muita coisa nas nossas vidas, não está andando bem. A história que eu vou vos contar é de uma irmã togolesa. Essa senhora trabalha no nosso trabalho, faz limpeza. Hoje, ele trabalha normalmente na estação, como se diz? Essa estação, na estação 1, as línguas ficaram muito complicadas, meu Deus. Ele trabalha embaixo, nessa estação. Eu trabalho no Fiat Station. Mas tem momento que eu costumo ver a senhora.
quando estou para ir mudar a roupa ou quando, né? Não vai um mês, eu sempre vejo. Se cumprimentamos, passamos. Agora hoje, semana passada, ela veio trabalhar na nossa estação porque a nossa estação está de férias. A pessoa que trabalha na nossa estação. A senhora quando veio, eu estava de pausa, meti as minhas mensagens do Canguca, as vozes de Canguca, ou mensagem que eu posso explicar. Essa mensagem, essa senhora Canguca, não sei se ele é um pastor ou um apóstolo, não sei, mas é um senhor mesmo que está a andar segundo a vontade de Deus, que está a pregar mesmo palavra verdadeira, que está a curar muita gente, muitas doenças, que está a dar solução a muita gente, é que eu costumo sempre seguir quando eu tenho tempo e quando estou a conduzir e quando eu estou de pausa. A senhora quando veio, encontrou eu ouvir aquelas mensagens. Depois me pergunta, falas francês? Eu disse, falar francês assim tanto não, mas entender, pelo menos entendo. Tudo que esse pastor prega, eu entendo. Me falou, gostei muito da mensagem desse senhor. Ele disse, que bom. Se você quer, se você tem internet, então me dar o hand, eu vou te meter já no programa, né? Ou vou te fazer entrar no programa para começar a lhe seguir. Depois é que a moça, eu fiz aquilo na moça, depois de 2 dias ela veio ter comigo. A senhora a chorar, mais de 43 anos, veio ter comigo uma senhora togolesa. Posso falar o nome dela também porque ela me disse que eu posso falar. O nome dela é Sandy. Ela começou a chorar. Ela disse, olha, menina, eu estou aqui, eu sofro tanto na minha vida. Lhe perguntei o que foi, o que acontece, por que você sofre tanto, pensando que te vendo assim, a gente te vejo numa boa saúde, conversas bem, você tem sempre aquela alegria quando eu te vejo. Oh, mas chérie, ça va? Como é? Yeah. Depois a senhora começou a me contar da sua história, da história dela. Minhas irmãs, é bom sempre saber de tradição. Mesmo que você vive na Europa 50, 40, 50 anos, nasceste aqui, mas tradição você nunca esquece. Nunca esquece, porque se você esquecer essa tradição, você vai sofrer na vida. A pessoa na rua vão te ver, você é gorda, você é bonita, você veste bem, mas no coração, você não consegue dormir, muitas dores no coração. Essa moça começou a me contar. Ela vivia na Holanda, essa senhora. Era uma mulher casada, mãe de 3 filhos. Tinha viver com o pai dos filhos 7 anos, o marido que tinha de casar. Depois de 7 anos, essa senhora ia no trabalho, a senhora só tinha de buscar na polícia, ele falar que não, vamos no hospital para você ver o marido, porque o teu marido caiu no trabalho e morreu. Aquilo tinha acontecido assim, o senhor tinha morrido, tinha deixado 3 filhos, que a senhora cria. Depois de 6 anos passarem, a senhora tinha casado mais um outro homem, também do mesmo país, Togo. Os togoleses, né? Ok. Me acompanha muito bem essa história. Casou mais esse homem aqui. Esse homem, depois de 3 anos, o senhor ia no trabalho, tinha caído, apanhou Schlaganfall, AVC. Levaram a senhora no hospital, entrou no coma. 2 meses, depois de 2 meses o senhor vinha morrer. O bairro na Holanda, nos meios dos togoleses, tinha mexido. Como é que essa senhora, os maridos só vão morrer nos trabalhos, só vão cair no trabalho e depois morrem? Como é? Você sabe que nós africanos falamos muitos, ouvimos poucos, falamos muito. Começaram a falar sempre da senhora que ela é feiticeira, ela costuma matar os maridos, muita coisa, um montão de coisas. Porque depois ela tinha feito também um filho com essa senhora, o segundo marido. Com aquela toda vergonha, a forma que a senhora me explicou, mudou da cidade. Tinha mudado de cidade e ido numa outra cidade. Onde é que ela ia também? Depois de uns meses, conheceu lá mais um moço.
Minhas irmãs, essa história que eu estou a vos contar é história verdadeira. A moça própria, a senhora até que eu posso dizer que me contou essa história. A senhora me contou essa história, ela a chorar. Vocês vão saber no fim por que os maridos ou por que os homens dele sempre morrem. A parte de não considerar ou não reservar o tradição. Porque sou crente, eu não quero saber de tradição. Minhas irmãs, vamos ter cuidado. A senhora, depois dela mudar de cidade, ia conhecer mais um outro homem, o terceiro homem. A moça disse que não, ela tinha dito mesmo no senhor que ela não quer mais ter relação com o homem, também não quer fazer mais amizade, também não quer casar mais, porque o que lhe aconteceu já chega. O nome dele já está sujo, porque foram chamar, lhe maltratam como feiticeira, ela é que mata os maridos, é por isso eu não quero mais. Mas você sabe, os homens quando te quero mesmo. O senhor tinha insistido tanto na senhora, a senhora vinha ceder. Começaram a namorar. Depois de namorar, o senhor disse que não, eu estou a ver que é melhor que eu vir para nós viver juntos, porque eu saí da minha cidade até na tua cidade. Aquilo está me custando muito, eu quero te ver todos os dias. Eu quero ficar ao seu lado. Quem é que não gosta disso, minhas irmãs? Toda que a mulher gosta. Porque toda que a pessoa quer que lhe amam. A moça tinha dito, tá bom, vem para nós viver. Começaram a viver. Viveram. 2 anos é muito. O senhor tinha dormido, não tinha acordado. A moça tinha acordado e ia deixar a criança no kindergarten, na creche, volta, mexer o marido não mexia, ou o namorado. Acorda o marido não estava acordado. A senhora diz com aquele medo, com aquele mal falado já das pessoas, tinham fugido de casa, pegou as crianças que tinham ficado em casa, foi em casa de uma senhora. Chegou em casa de uma senhora, só chorava. A senhora lhe perguntava por que você estava chorando, ela disse, eu não sei o que quer fazer. O senhor que eu viveu com ele esses dias, está na cama, não acordou, está morto. A senhora lhe disse, mas ele está morto, você vai vir fazer aqui o quê? Você tem que chamar a Krankenwagen, você tem que chamar a ambulância para vir tirar o corpo. Pode ser que ele não morreu, ele disse que ele já morreu. Se pegaram com a amiga até em casa, chegando elas próprias mesmo, as duas viram que o moço já estava morto mesmo. Senhor de 42 anos, já estava morto. Chamaram Krankenwagen, veio, controlaram, o moço já estava morto. Terceiro homem. A moça com aquela frustração, com aquela falar das pessoas, ofensas, maltratada nas pessoas, ela não podia sair no meio dos togoleses, não podia ir nas festas dos togoleses, não podia ter contato com as pessoas. Foi maltratada como feiticeira, como demônio, como diabo, muitos nomes. Com aquele vergonha, ele preferiu vir aqui na Alemanha. Chegou aqui na Alemanha, fez um bom tempo sozinha. Segundo a forma que ela estava me contar. Veio conhecer um senhor Dodge, que ele estava a viver com ele. Viveu com essa senhora Dodge, não fez 2 anos. Não estavam vivendo na mesma casa, foram só namorados. Foram só namorados, minhas irmãs. Houve um dia que ela foi em casa do senhor, ela volta na casa dela. No dia seguinte está a chamar o senhor não atendia telefone. Vai na casa do senhor como ela tinha a chave. Os vizinhos que tinham lhe dito que não, o senhor morreu, ela caiu em casa, vieram Krankenwagen, ele tirou, ele levou já no hospital, ele já está morto. Fiete man. 4 homens. Aquele passou. Para me contar essa história, o que é que foi para me contar essa história? É que mês de dezembro deste ano, de ano passado, que eu posso dizer, ela conheceu um senhor que lhe levou na igreja. Ela, como é muçulmana, ela não pode ir na igreja, nas nossas igrejas, como evangélicos, como católicos, elas não vão. O senhor tinha lhe levado numa igreja.
dos nigerianos. Quando a senhora chega na igreja, o primeiro dia que ele chegou, no segundo dia que ele ia na igreja, o pastor tinha a ver aquela moça com muitos homens à frente dela. Quer dizer que ele estava no meio, os homens tinham lhe metido no meio, segundo o que o pastor tinha lhe dito. Depois ele lhe chama, ele disse: minha irmã, você entrar, eu vi que estás no meio de muitos homens. É difícil a pessoa te ver, mas dentro desses homens, tinha um homem que é bem alto. Tinha uma faca que estava a matar, ela estava a matar os homens que estavam ao teu lado. A moça disse que, Ana, eu tinha pensado que essa senhora deve ser contou a minha história nas pessoas. Depois ela própria disse que a forma que o pastor me conversou comigo, me contaram que ele viu, são coisas que eu vivo e são coisas que eu nunca contei aquilo, não fiquei contando aquilo naquele amigo. E eu passei num sítio. Quando esse homem branco morreu, ela até disse que ela não falou isso na pessoa, até dia de hoje. Não ficou falar aquilo nas amigas, não ficou falar aquilo nas conhecidas, nem nas filhas que ela vive com ele em casa, não ficou falar que o namorado morreu. Depois desse pastor ele ver aquilo, ele ficou com o medo, aproximou do pastor. O pastor lhe disse: me dá o tempo, nós vamos orar pelo menos um mês ou uma semana, vamos ver como que Deus, o que Deus vai falar. O Senhor que eu dou, o servo de Deus, fez o seu trabalho. Depois de 2 dias de oração, manda vir a senhora. Começou a explicar na senhora por que aquelas coisas acontecem. Ela disse: eu orei Deus. Deus me mostrou que o anelo do primeiro marido você está com ele. Anelo do casamento. A senhora disse: sim. Eu tenho aquele anelo, ando guardar que um dia essa minha filha ficar grande ou ficar mais velha para me oferecer. Falso. Não se faz. O pastor lhe disse todas as coisas que aquela senhora, o primeiro marido que ela tinha deixado, você não tinha entregado na família. Disse sim. Não tinha entregado. Segundo marido, é a mesma coisa. Segundo marido morre, ela não tinha entregado as coisas na família. O terceiro marido é a mesma coisa. E aquela toda maldição com os maridos de noite que ele tem, é que faz para matar os homens que se encostam ao lado dela. Minhas irmãs, muitas vezes que nós vimos quando alguém se separa com um homem, não tem aquele atitude de tirar as coisas que ele tinha com o primeiro marido, deitar ou vender, comprar outras coisas, para ele recomeçar uma nova relação. Muitas mulheres não fazem isso. Fica complicado quando você se deita com o marido novo na cama onde você se deitava com seu marido. Fica complicado quando você utiliza as mesmas lençóis que você utilizava com o ex ou com o falecido, utilizaram com o marido que você está vivendo com ele novo. Pelo menos na tradição dos africanos. Eu agora vou falar um pouco da nossa tradição como os bacongos. Nós, como os bacongos, quando você morre, ou o marido morre, ou a mulher morre, você é obrigatório de fazer sair tudo que o marido tinha deixado. Tudo que a mulher tinha. Tem boa família que você faz sair as coisas, ele não te pediu nada. Ele não te disse que me dá isso, nos dá isso, não. O importante é que você apresentar o que o filho deles deixou. Não, o vosso filho deixou essa casa, deixou essa camisa, deixou esse filho, deixou isso, deixou isso, deixou isso. Nós, pelo menos, nossa tradição como os bacongos, é assim. E eu penso também que tradição dessa senhora do Togo é a mesma coisa como nossa tradição. É por isso, minha irmã, você que vai me ouvir, você que vai acompanhar bem esse vídeo, partilhe esse vídeo, porque muitas mulheres ou muitas senhoras aqui na Europa estão a fazer esse erro. Estão a cometer muito esse tipo de erros. Você se separou com este homem, não vai mudar de casa, não vai mudar de mobília, não vai mudar de cama, não vai mudar de lençol, vai pegar mais outro homem, vai lhe fazer entrar na mesma casa. É abominação.
Mesma casa até pode ser, porque pagamos as rendas. Mas na mesma colchão, não. Nas mesmas lençóis também, não. Mesmo como se fossem toalhas. Ou nas coisas que o senhor tinha comprado, ou que a senhora tinha comprado, não. Quando você arranja um outro homem, ou quando você arranja uma outra mulher, você está a recomeçar a vida de novo. Você tem que comprar coisas novas. Tradição, minhas irmãs, é muito bem. É muito bom nós reservar o nosso tradição. Você pode viver na América, acabei de falar isso no princípio. Pode viver na América, pode viver na Europa. Você nunca vai esquecer, nunca esqueça que você é africana. Nunca esqueça que o sangue que você tem é dos africanos. Nós não somos brancos. Porque nos brancos é normal. Nos brancos mesmo que o homem morreu, o outro homem vem entrar. Ficam na mesma cama. Para eles é normal. Mas para nós, a nossa tradição não é assim. Eu estou a falar agora da nossa tradição como os bacongos. Eu penso também que a tradição dessa senhora do Togo é assim. E a senhora disse de que o pastor orou para ela. De que o pastor, que Deus revelou aquela situação toda no pastor. Ela disse que ela fica com muitos dores. Se ele soubesse antes. Porque o que foi? No primeiro marido que tinha morrido, tinha deixado mesmo como todas as casas, mobília de casa. Tinha deixado tudo. A senhora não tinha vendido nenhum, a senhora não tinha feito sair nenhuma coisa. Tinha pegar mais outro marido na mesma casa. Depois os homens daqui também não têm medo. Porque nós na África, quando uma mulher perde um homem, o homem fica com medo de habitar naquela casa. De viver naquela casa. Ele prefere mesmo de alugar outra casa, deixar aquela casa. Mas aqui na Europa não. Aqui na Europa os homens têm um pouco medo. Na mesma cama que ele dormiu com o pai dos filhos, é na mesma cama que ele tinha levado o segundo homem. Depois de muita fofoca na cidade, do país onde ela vivia, quando ela mudou a cidade, para ele deixar também aquela todas as bicoatas, não, foi também com as bicoatas dela. E aquela toda maldição, aquela toda abominação, começou a lhe seguir. Cuidado, minhas irmãs. Europa não é paraíso. Europa não é o fim do mundo. Não diz que eu só estou na Europa, porque essa moça eu lhe perguntei, você nasceste aqui? Ela me disse não. Viesse aqui com quantos anos? 23, 24. Com 23 você saindo na África, com 23 vindo aqui na Europa, você nunca vai esquecer de tradição. Nunca vai esquecer como que vocês vivem. Mas essa moça me disse, moi je suis na Europa, moi je suis na Europa, mas eu estou na Europa, yeah. Mas na Europa você está a matar os homens. Cuidado, minhas irmãs. Guarda a tradição. Tradição que nós não guardamos, aquelas tradições mães, aquela tradição dos feiticeiros, aquela tradição de voar à noite, de fazer malas coisas nas pessoas, aquela tradição não. Mas boa tradição você tem que guardar. Todo que é africano, tradição dele, ele sabe todas aquelas províncias, ele conhece a tradição deles. Nós, como os bacões, quando um homem mora, as coisas você tem que fazer é sair fora, você tem que explicar na família. Se você compraram aquele casa junto, você vai explicar que nós compramos a casa junto. Se for também que um homem que tem te casado, ele te casou, você não tinha nada, você compraram casa junto ou compraram as vossas coisas junto. Na família educada, na família que tem em consideração, não perguntam das casas. Mas pelo menos você como uma mulher ou como um homem, tem que fazer sair o que o filho deles deixou. Aquele é nossa tradição. Quer dizer, mesmo que você nasceu na Alemanha, mesmo que você viver na Europa, mesmo que você viver na Holanda, qualquer país, você tem que conhecer a tradição. Como é que você vai viver com um homem? Viveste com ele 7 anos, na mesma cama, morreu, fosse pegar mais outro, na mesma cama, fosse pegar mais outro, não, é aquela abominação. Eu falei na senhora, vai me desculpar, né, eu estou falando verdade, a feiticeira foi você. Não, eu lhe disse claro, porque na idade que tu tinhas para você vir na Europa, você não pode esquecer da vossa tradição. Você sabe muito bem. Quando alguém mora, o que você tem que fazer? Será que te lavaram? Ou não, nós não fizemos isso.
Pode ser que vocês não fajam, mas tem que perguntar os teus pais. Será que vocês não fazem mesmo verdade? Se não tinham te levado as coisas, você tem que fazer sair. Como os homens moram aqui na Europa, os pais dos homens que moram estão na África. Se você tiver possibilidade, você vai na África. Se você não tiver possibilidade, você vai mandar as pessoas, a família do marido que vive aqui na Europa. O vosso filho quer viver com ele durante 2 anos, durante 3 anos. O tempo que nós ficamos, o que nós conseguimos é esse. O que ele tem é esse. A roupa dele é esse. O que você vai fazer? A outra família diz não pode deitar. A outra família diz não vamos mandar na África para os outros. E assim. Pelo menos assim você está a sair do coso, está a sair naquela maldição. Agora você quando fica com os anéis do primeiro marido, anel você guarda para dar na filha. Anel até pode ficar, porque eu costumo ver aquilo em muita gente. O marido morreu, ela fica com anel. Porque ele não quer embora mais casar. Não quer conhecer mais outro homem. Ela fica com anel, nos brancos assim. Fica. Mas nós como os cristãos, quando você perde uma mulher ou um homem, o pastor vai orar para ti e vai tirar o anel. Se ele deita ou não deita, eu não sei. Mas o que eu sei é aquilo assim. E também fica bom, você que ouvir esse vídeo, você que ouvir essa mensagem, partilhar, porque esse vídeo vai ajudar muita gente. Que Deus te abençoe a todos. Se vimos pela próxima. Tchau, tchau.